Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nesse conteúdo multimídia, nós vamos encontrar um simulador de geometria dinâmica que nós poderemos utilizar para estudar essas relações que ocorrem no triângulo retângulo. Aqui na tela, nós temos representados dois objetos, uma pessoa e uma árvore, e a sombra que esses objetos fazem em relação aos raios solares. Nós podemos alterar a posição do Sol e observar que a sombra aumenta ou diminui de acordo com o ângulo que os raios solares fazem com o chão. Então, aqui nós temos esse ângulo. O tamanho da sombra, que varia de acordo com essa movimentação dos raios solares, também varia de acordo com a altura dos objetos. Então, objetos menores produzem uma sombra menor, objetos maiores produzem uma sombra maior. Nós podemos observar que a figura que nós estamos observando, sua sombra e os raios solares formam a figura de um triângulo retângulo. Vamos observar esse triângulo retângulo também aqui nessa animação ao lado. A movimentação do Sol aqui nessa animação também mostra que a sombra e a figura formam um triângulo retângulo e que o ângulo que os raios solares fazem com o chão é o mesmo para as duas figuras, que está representado aqui. Nessa tela, nós podemos observar apenas, então, esses triângulos que são formados. Nós podemos estudar as relações entre os seus lados. Aqui no triângulo menor, nós temos a altura do objeto representado pelo lado FE. E aqui nós temos uma tabela abaixo, onde a medida desse lado está registrada. No triângulo maior, esse lado que representa a altura do objeto é DG e também sua medida está representada aqui. Também temos representada a medida da sombra, no triângulo menor é HE e no triângulo maior é ID. E também nós temos aqui a medida da hipotenusa desse triângulo, que é a distância entre o extremo da sombra e o extremo do objeto. Então, nós temos aqui essa medida nos dois triângulos, e aqui na tabela representada por FH, que sua medida é essa, e GI, cuja medida é essa. O que nós podemos observar é que, se considerarmos as medidas nos dois triângulos, a relação se mantém a mesma. Então, aqui, por exemplo, nós temos a razão entre as duas hipotenusas, é 0,8. Mas, se considerarmos a altura do objeto, a razão entre eles também é a mesma. E se considerarmos a medida da sombra, a relação entre dos dois triângulos é a mesma. Por quê? Porque ela está relacionada ao ângulo que o raio solar faz com os objetos, que é o mesmo. Nós temos aqui 55 graus e aqui 55 graus. E se nós alterarmos a medida do ângulo feito pelos raios solares, vamos observar, mudar esse ângulo aqui para 48 graus, por exemplo. Nós vemos que a medida da sombra pode se modificar, mas a razão entre os dois triângulos, nós estamos fazendo várias alterações, mas o ângulo está se mantendo o mesmo. Mas nós podemos observar que a relação entre as medidas dos lados dos dois triângulos permanece a mesma, porque o ângulo formado dentro deles é o mesmo. Então, nós vimos que a relação entre dois triângulos que têm o mesmo ângulo sendo considerado, no caso de triângulos retângulos, é constante. Agora, nós podemos
pensar, e dentro do mesmo triângulo, o que acontece quando nós estamos estudando um determinado ângulo? Observem que em um triângulo retângulo, nós conhecemos o ângulo reto, que mede 90 graus. E se esse ângulo aqui, por exemplo, mede 51 graus, nós só temos uma possibilidade para a medida do terceiro ângulo, porque a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, aqui nós teremos um ângulo de 39 graus. Então, conhecendo um triângulo, sabendo que ele é retângulo e sabendo um de seus ângulos, na verdade, nós conhecemos todos os seus ângulos. Outra coisa importante a se recordar em relação ao triângulo retângulo é que, tendo um ângulo de 90 graus, os lados adjacentes a ele são chamados de catetos. E o terceiro lado, oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Na tabela aqui de baixo, o que se pede, então, é que se calcule a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e o cateto oposto e o cateto adjacente. Isso para alguns ângulos especiais, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nós vamos fazer o cálculo apenas dessa primeira célula da tabela, para mostrar como isso é feito, e vocês podem fazer o cálculo para as outras células da tabela. Então, vamos alterar as medidas desses triângulos para obter, então, um ângulo de 30 graus. Então, vamos calcular a primeira relação aqui entre o cateto oposto e a hipotenusa desse primeiro triângulo. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é FE, que aqui mede 1,2, como nós temos aqui. E a hipotenusa, que é FH, mede 2,4. Então, 1,2 sobre 2,4. Nós podemos simplificar essa fração, se multiplicarmos tanto o numerador como o denominador por 10, teremos 12 sobre 24, e simplificando essa fração, nós temos 1/2. Se nós fizermos o cálculo da mesma relação para o outro triângulo retângulo, onde o cateto oposto é DG, que mede 1,7, e a hipotenusa é GI, que mede 3,4, nós temos exatamente a mesma fração. Então, nós sabemos que a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde o ângulo considerado é de 30 graus, mede meio. Então, agora nós vamos usar o teclado virtual para preencher essa célula da tabela. Nós temos aqui o teclado virtual. Eu vou selecionar essa célula. E vou preenchê-la. Então, nós temos aqui, eu coloquei o valor em decimal, 0,5. Utilizando o mesmo raciocínio, vocês podem preencher as outras células dessa tabela. Então, nós observamos que não importa o tamanho do triângulo. Se estivermos considerando um triângulo retângulo e que conhecermos o seu ângulo, então, não importa se ele é um triângulo maior ou ele é um triângulo menor. A relação entre os seus catetos e a sua hipotenusa será sempre o mesmo. Como aqui, nós temos dois triângulos com um ângulo indicado de 44 graus. Se nós calcularmos a relação entre os seus catetos, a sua hipotenusa, nós chegaremos ao mesmo valor. E esse fato fez com que recebesse um nome essa relação entre catetos e hipotenusa. Então, nós chamamos a relação cateto oposto sobre hipotenusa de seno.
Cosseno é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. E tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Sugiro que vocês explorem as outras telas desse conteúdo multimídia, onde vocês encontrarão atividades de cálculo dessas relações trigonométricas e vocês poderão treinar esse cálculo e conhecer melhor essas relações. Um abraço então e até a próxima aula de matemática.